Bom dia. Eu gostaria de me apresentar inicialmente. Eu sou a enfermeira Mayra, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde e hoje nós vamos falar um pouco sobre a portaria 2663, que é a portaria de pactuação dos recursos de atenção especializada aos povos indígenas. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa portaria e, a princípio, eu gostaria de pedir a todos que vocês escrevessem, vocês podem ir digitando as dúvidas de vocês, Vou utilizar um arquivo que nós recebemos da Secretaria Especial de Saúde Indígena numa oficina que realizamos no mês passado, e vocês podem escrever as dúvidas aí que a enfermeira Cici vai anotar e no final nós vamos tentar responder e tirar as dúvidas dos senhores. Então, como eu falei, nós vamos falar um pouco dessa portaria, uma portaria nova, que foi assinada e também estabelecida no ano de 2017, dia 11 de outubro especificamente. E ela veio substituir a portaria 2656 de 2007, de 10 de outubro de 2007. Essa portaria, ela fala um pouco sobre, basicamente, reorganizando todos os serviços, de atenção especializada de média e alta complexidade às populações indígenas. Então, essa portaria, como está escrito no slide, é 2663, de 2017. Vocês estão conseguindo ver os slides? Então, a portaria ela vem falar um pouco sobre justamente essa atenção diferenciada às populações indígenas, com certeza complementando a Política Nacional de Saúde Indígena e também como a própria portaria de atendimento à população indígena, a Lei 9.836, qualificar essa assistência. Um pouco sobre a igualdade, a igualdade e o atendimento da população indígena. Então, quando nós falamos de igualdade e equidade, essa portaria ela vem basicamente atender a população indígena diferentemente, mas tentando fazer de forma igualitária toda a outra população. Então, ela vem justificar e vem melhorar esse atendimento à nossa população indígena no Amazonas. Sabendo, senhores, todos nós sabemos que a população indígena do Amazonas é a maior população do Brasil. Então, essa portaria ela veio justamente para tentar melhorar essa assistência, organizar o atendimento da população indígena na rede de média e alta complexidade do nosso estado e também do país inteiro, certo? Eu vou passar um pouco mais sobre a portaria para vocês. Então, a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, a nossa portaria sobre a PNASP, ela foi promulgada em 31 de janeiro de 2002. Então, essa portaria ela organiza toda a assistência à população indígena e também dá as atribuições de cada esfera, seja ela nacional, estadual ou municipal. A Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas, as práticas de cura, elas respondem à lógica interna de cada comunidade. Então, nessa política vem principalmente falar sobre a diversidade dos povos que existem no nosso país e também no nosso estado. Então, ela vai especificar e vai organizar e vai orientar os gestores de como realizar esse atendimento diferenciado a essa população, tendo em vista a grande diversidade de povos que nós temos no nosso país. As práticas e concepções são geralmente recursos de saúde de eficácia empírica e simbólica, de acordo com a definição mais recente da Organização Mundial de Saúde. Então, as práticas de cuidado na saúde indígena, elas visam principalmente o respeito à diversidade, às práticas tradicionais, e também a religiosidade de cada povo. Aqui tem um pouco das práticas tradicionais desse povo, dos povos indígenas, como eles praticam as suas curas, como eles praticam o atendimento, e muitas vezes eles são mal interpretados por alguns profissionais de saúde. É importante a gente ter essa compreensão de que eles têm as suas próprias práticas de saúde, que também devem ser respeitadas, que também devem ser pactuadas, que também devem ser vistas de uma forma diferente, também sensível pelos profissionais de saúde, certo? Então, essa política ela vem justamente
para tentar ajudar aos demais profissionais que não são da área indígena a atender as demandas de atendimento dessa população. Para quem não conhece, aqui tem uma organização dos distritos do Brasil, né? A saúde indígena é dividida em distritos de saúde, em 34 distritos do país inteiro, sendo que no Amazonas nós temos 7 distritos. É o estado que mais tem distrito, né? São 7 ao todo. E nós estamos divididos aqui no município de Manaus, a sede de um distrito, que é o DICEI Manaus. Nós temos o DICEI Parintins, né, que nós temos participantes do DICEI Parintins, onde a sede é em Parintins. O DICEI Alto Rio Negro, que a sede é em São Gabriel. O Médio Purus, que a sede é em Lábrea. O Médio Rio Solimões, que é em Tefé. O Vale do Javari, em Atalaia do Norte. E também nós temos o Alto Rio Solimões, que a sede é em Tabatinga. Então, essa é a divisão territorial e organizacional dos distritos. Vocês percebem que a grande maioria da população indígena do nosso país está concentrada na região amazônica, Amazônia Legal, e por isso esse atendimento diferenciado, né? A CESAI, aqui um organograma do atendimento, de como é realizado o atendimento das populações indígenas, é uma rede de serviços dentro das áreas indígenas. Então, a CESAI e o Ministério da Saúde é responsável pelo atendimento de atenção primária, que é justamente a prevenção e a promoção da saúde. Os municípios e estados fazem atendimento de complementares de atenção básica, quando necessário, quando as equipes dos distritos não conseguem realizar os atendimentos devido também à complexidade da patologia do paciente, a vigilância em saúde, a promoção em saúde, etc. Então, todas as atividades que não são realizadas pela atenção básica, pelos distritos e pelos polos base, quando eles não conseguem realizar, eles são direcionados ao município e ao estado. E também cabe ao município e ao estado realizar o atendimento de média e alta complexidade, quando a realização do atendimento nas aldeias não é conseguido por algum motivo ou quando o caso requer um atendimento mais complexo, uma assistência com outras especialidades médicas ou outros atendimentos que podem ajudar na identificação e no tratamento da doença daquele paciente. Então, a Política Nacional de Saúde, como eu falei, ela foi instaurada em 2002. Né? As demandas que não forem atendidas no grau de resolutividade nos polos base são referenciadas para a rede do serviço de SUS de acordo com a realidade de cada distrito de saúde indígena. Essa rede, né, já tem sua localização geográfica definida e será articulada e incentivada para atender os índios, levando em consideração a realidade socioeconômica e a cura de cada povo indígena por intermédio de diferenciação de financiamento. O que quer dizer isso? Né? Que cada distrito ele vai ter a sua rede do SUS, de retaguarda, de apoio, e esse atendimento ele vai ser diferenciado de acordo com a característica de cada povo e das necessidades que cada distrito vai ter. Então, essas pactuações, elas são distritais, vão ser atendidas de acordo com a característica de cada distrito de saúde indígena, daquilo que for necessário para atender aquela população. Então, todas as pactuações devem ser atendidas de acordo com a necessidade de cada distrito de saúde indígena. A atenção diferenciada significa acesso ao cuidado integral por meio de articulação com suas práticas de cuidados tradicionais. Então, quer dizer, como eu falei antes, sempre a política ela tem essa característica de realmente valorizar o atendimento e também atendimento diferenciado e respeitando os cuidados tradicionais e as práticas de saúde tradicional de cada povo. Apesar dos avanços das conquistas do SUS, ainda existem grandes lacunas nos modelos de atenção e gestão de serviços, no que se refere ao acesso e ao modo como o usuário indígena é acolhido no serviço de saúde. Então, nós temos hoje um grande desafio, que é realmente qualificar essa assistência à população indígena nas unidades de média e alta complexidade. É necessário que a gente tenha realmente esse olhar diferenciado de que eles precisam de uma visão diferenciada, de um atendimento, de um acolhimento, principalmente um acolhimento diferenciado, enfatizando também a questão da identificação da população indígena para que a gente possa ter um perfil epidemiológico real do que é feito nas unidades de média e alta complexidade. Visto que hoje nós temos essa dificuldade de identificar
a identificar a população que é atendida nos hospitais, nos ambulatórios de média complexidade, para poder a gente ter esse real padrão. Bom, é necessidade de estabelecer no cotidiano hospitalar e especializado o princípio da universalidade de acesso. Por exemplo, muitos indígenas requerem um especialista tradicional para complementar ou para atuar paralelamente ao tratamento biomédico. Os especialistas tradicionais, por sua vez, usualmente utilizam para seu trabalho elementos como fumaça, o fumo e outros instrumentos que não são habituais na área hospitalar. Então, é importante que as unidades hospitalares tentam se adequar a esse tipo de tratamento. A gente sabe que as unidades hospitalares têm essa dificuldade de entender essas práticas tradicionais, principalmente com relação ao atendimento do pajé, da parteira e de outros cuidadores tradicionais. Mas elas precisam se adequar para que essa prática seja realmente estabelecida dentro das suas possibilidades, dentro das possibilidades que a unidade possa realmente colocar para aquela população utilizar. Isso pode ser feito através, basicamente, de uma boa conversa, né, de a gente tentar realmente conversar com os representantes da população indígena, uma forma para que essas práticas sejam realmente inseridas dentro do atendimento de média e alta complexidade, tendo em vista que elas têm uma grande representatividade, têm uma grande importância para esse povo. O incentivo, né, para a atenção à população, atenção especializada aos povos indígenas, chamado IAEPI, essa sigla que vocês já devem ter ouvido falar, significa Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas. Então, nesse contexto, né, surgiu, diante de todas as necessidades que a gente viu, o atendimento diferenciado. Infelizmente, durante muitos anos, as unidades de média e alta complexidade, a gente percebe que elas tinham dificuldade realmente de se adequar, de como tratar, de como cuidar da população indígena, muitas vezes até pela falta de conhecimento. E a gente via a dificuldade que os profissionais e os demais gestores tinham nessa adequação. Então, essa portaria, ela veio substituir a portaria 2656, de 10 de outubro de 2007, e essa portaria foi assinada, né, dia 11 de outubro de 2017, após 10 anos da primeira portaria, e ela veio basicamente orientar e renovar os atendimentos, os incentivos, né, que é repassado às unidades hospitalares e de média complexidade, para atender essas necessidades da população indígena. Então, nesse contexto, né, surgiu o Incentivo de Atenção Especializada aos Povos Indígenas, que é chamado IAEPI. Em 1999, a partir da necessidade de estipular um incentivo para favorecer a implementação da estratégia de acolhimento diferenciado dos povos indígenas na média e na alta complexidade dos estados do Brasil. Considerando a necessidade de definir critérios, objetivos de alocação, distribuição de cálculo, monitoramento e avaliação do repasse do IAEPI, foi publicada a portaria 2663, né? Desculpem, esse número é 2663, a portaria, de 11 de outubro de 2017. Então, essa portaria, ela vem, como está demonstrado aí, definir critérios básicos, né, de alocação, de como deve ser acolhido, de como tem que ser realizado o cálculo desse incentivo, dependendo da característica de cada unidade. Ela vem realmente caracterizar e também colocar à disposição das unidades hospitalares, dentro da sua possibilidade, dos objetivos que querem alcançar, um incentivo a ser repassado a essa unidade, além da avaliação do repasse desse recurso. Então, essa portaria ela veio mais qualificada, veio diferenciada, e todos os recursos que são repassados a ela vão ser pactuados junto aos distritos, unidades hospitalares, os ambulatórios de média e alta complexidade, tendo em vista a característica particular de cada um. Diferente da portaria anterior, que era mais generalizada, né? Não tinha essas especificações que a nova portaria vem estabelecendo. Então, essa portaria é nova, né? E ela precisa ser esmiuçada para que não haja dúvidas nas pactuações, também na realização dos planos de metas e ações que devem ser feitos pelos distritos de saúde indígena do nosso estado.
Dentro da portaria, nós temos os objetivos, que são basicamente aquilo que as unidades deverão alcançar, e dentro desses objetivos serão calculados os repasses que elas irão fomentar, né? Então, essa portaria, o objetivo geral dela é fomentar a qualificação do cuidado aos povos indígenas que acessam serviços de saúde de média e alta complexidade na rede SUS, garantindo a integralidade da atenção. Então, basicamente, o objetivo geral dessa portaria é qualificar o atendimento aos povos indígenas nas unidades de média e alta complexidade. Dentro dessa portaria, nós temos alguns objetivos que devem ser alcançados. Se vocês tiverem acesso a essa portaria, nós temos basicamente 13 objetivos, e cada objetivo ele vai ser pactuado ou não pela unidade, não é obrigado a pactuar todos os objetivos. A unidade ela vai pactuar junto ao Distrito de Saúde Indígena o objetivo que ela consegue alcançar, para que seja realmente realizado esse repasse do incentivo. Dentre os 13 objetivos, né, nós temos o primeiro. O primeiro objetivo é viabilizar o direito do paciente indígena a intérprete. Nós sabemos que o Brasil ele possui mais de 200 povos, e cada povo tem a sua linguagem, né, tem o seu dialeto. Então, é bem complicado, muitas vezes, tendo em vista que é necessária essa comunicação entre o médico, entre a equipe de saúde e ao paciente, dificulta muitas vezes até a continuidade do tratamento. Então, o primeiro objetivo fala sobre a viabilização do direito ao paciente indígena ao intérprete. Tem condições de realizar essa questão do intérprete dentro da unidade. Isso pode ser feito de acordo com a realidade de cada município, tendo em vista que nós temos alguns municípios com uma quantidade de indígenas muito grande. Então, o intérprete ele pode ser, muitas vezes, um profissional de saúde, ele pode ser também um indígena, que é um profissional, sendo ele agente de saúde ou microscopista, e também o cargo de intérprete, que, na verdade, ele vai traduzir todo aquele tratamento que é realizado no hospital. Então, se tem como essa pactuação ser realizada, o objetivo 1 ele vai ser pactuado dentro do plano de metas. A questão da contratação desse intérprete, ele deve ser realmente conversado entre as partes envolvidas, né, tanto o distrito como o gestor municipal, o gestor da unidade, se tem condições de que seja feita essa pactuação desse objetivo. Isso vai depender da disponibilidade de profissional e também de pessoas para que sejam feitas essa pactuação. Aqui nós temos algumas sugestões de atividades, né, como uma particular com a parceria com agentes indígenas de saúde para tradução linguística e cultural entre os profissionais de saúde e os sujeitos indígenas. Averiguar se existe alguém no grupo de suporte do paciente que possa fazer a tradução, identificar de indigenistas ou de pesquisadores que atuem com o povo ao qual pertence indígena e saber a língua para articular um apoio. Contratar intérprete se houver uma população que justifique, né? Isso aí é importante, porque se houver uma grande quantidade de população que é atendida pela unidade, que haja dificuldade, que haja algum problema com relação à continuidade do tratamento, que viabilize também, que seja realmente importante essa contratação, vale a pena pactuar esse objetivo. Viabilizar o deslocamento dos intérpretes, se esse morar na aldeia, né? Proporcionar condições adequadas para o acesso e a permanência do acompanhante. Isso aí pode dificultar em algumas situações, porque o acompanhante, no caso o intérprete, ele vai ser mais um acompanhante para aquele paciente. Dependendo da unidade, dependendo do setor onde ele esteja, talvez tenha essa dificuldade. Mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade de proporcionar esse intérprete a esse paciente, dependendo da situação de cada um. Identificar e avaliar junto ao DICEI a necessidade de mais de um acompanhante quando necessário, facilitar a troca de acompanhantes e flexibilizar o horário de visita aos pacientes, ampliando o acesso. Isso pode ser atividades que podem ajudar nessa pactuação dessa meta, né, desse objetivo junto ao distrito.
O segundo objetivo, que é garantir dieta especial ajustada aos hábitos e restrições alimentares de cada etnia, sem prejuízo da observação do quadro clínico do paciente. Então, esse objetivo é basicamente, deve ser conversado com a nutricionista da unidade, se teria como realmente a gente realizar essa adequação da alimentação. É fácil de conseguir? Muitas vezes não, né? A gente enfrenta dificuldade nas unidades hospitalares, em especial no município de Manaus, com relação a essa adequação da alimentação, tendo em vista que alguns alimentos a gente não dispõe aqui no município. Mas, se tem como isso ser feito, também ela constitui uma importante contribuição para essa população. Nós percebemos, nós observamos já que muitos dos pacientes eles se negam a se alimentar da alimentação que é muitas vezes oferecida pelo hospital, e a gente sabe que isso pode prejudicar o seu estado clínico. É importante frisar que essa alimentação especial, ela deve ser pactuada, tendo em vista, como eu falei, conversando com a nutricionista, com o médico que atende esse paciente, e visando principalmente que não prejudique a melhoria, né, do quadro clínico desse paciente. Então, isso deve ser feito, né, tem algumas sugestões de atividades, como verificar junto ao paciente, ao acompanhante, ao profissional de saúde, da CESAI ou da FUNAI, quanto às práticas alimentares desse paciente. Definir conjuntamente com os povos indígenas e seus representantes cardápios adequados. Eu sugiro que na pactuação desse objetivo seja feito realmente uma aproximação com a nutricionista do Distrito de Saúde Indígena, para que possa ser realmente um cardápio realizado em conjunto, né, dentro das necessidades que aquele indígena tem com relação à alimentação e também não esquecendo do seu quadro clínico. Identificar cuidados na alimentação e comportamentos proibidos para enfermidade, né, como banhos frios e outros identificados de modo participativo em roda de conversa, ambulatoriais, com parceiros que conheçam a comunidade. Então, é bom que nessa pactuação da alimentação seja realmente colocado como algo importante a conversa, né? E o diálogo com o paciente, com os cuidadores, no caso se for uma criança, e também com os profissionais que trabalham com esse povo, para que eles possam realmente participar dessa elaboração desse cardápio especial para esse paciente. O terceiro objetivo, ele fala sobre a promoção da ambiência do estabelecimento de acordo com as especificidades étnicas das populações indígenas atendidas. E quando a gente fala de ambiência, basicamente a gente tentar adequar uma área do hospital ou uma enfermaria, se for realmente um atendimento não de grandes populações, né? Ou até mesmo ser mais restrito a poucas pessoas por mês, de adequar uma enfermaria ou uma unidade. Nós vemos aí a questão da rede, né? Nem todas as populações indígenas têm esse costume da rede, mas a grande maioria deles realmente preferem a rede do que a própria cama. Nós temos também a questão de um espaço para que eles possam realizar até mesmo os seus rituais, as suas danças, né? Isso ajuda justamente também na melhoria do seu quadro clínico. Ele está num ambiente que é favorável a ele está num ambiente que traz realmente a familiaridade com o seu local de habitar. Então, essa ambiência ela vai ser também algo que precisa ser organizado, precisa ser visualizado nas estruturas físicas do hospital, se tem condições de realizar essas adequações. Lembrando que uma ambiência ela não se restringe apenas a colocar uma rede dentro de uma enfermaria. Ela vai muito além disso. E dentre essas questões de ambiência, alimentação e outros objetivos que influenciam, que estão diretamente ligados ao paciente, é sempre bom ouvi-los antes, até para que você possa realmente acertar e não definir
mudanças sem ouvir o paciente. E muitas vezes a gente vai tentar fazer umas mudanças e não é aquilo que o paciente realmente necessita. Então, é sempre bom realizar essas rodas de conversa, né, ver realmente as necessidades. Se essa unidade hospitalar atende uma etnia específica em maior quantidade, tentar conversar com suas lideranças indígenas, os conselheiros, pessoas que trabalham com eles, a equipe de saúde que atende essa população, para que seja realmente feito algo de forma mais correta possível. Essas reivindicações, né, uma grande maioria dos objetivos que foram pactuados, ela também estão na 5ª Conferência, foram reivindicações colocadas pela população indígena na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. Então, aí tem adequar os espaços físicos para atender as necessidades de pacientes e acompanhantes, a fim de receber uma assistência diferenciada em todas as etapas do atendimento. Então, está dentro da 5ª Conferência, das reivindicações que foram realizadas pelo povo indígena. As sugestões de atividades com relação à ambiência, né, nós temos aí identificar os hábitos e costumes que demandem uma adaptação na estrutura ou na ambiência, criar condições para instalação de redes, quando for o caso, né, para a acomodação dos pacientes e outras estruturas de acordo com as especificidades de cada etnia. Adequar os espaços para a realização de parto em posição vertical, conforme a escolha da parturiente, né, isso aí é uma grande importância, né, principalmente para as nossas indígenas, porque a grande maioria das etnias, elas têm esse momento do parto como algo muito particular delas. Então, algumas etnias têm rituais, têm situações específicas, e isso precisa ser conversado, precisa ser estudado, precisa ser partilhado com os distritos de saúde indígena. Então, existem situações que já aconteceram em unidades hospitalares, em outras unidades, que influenciaram na forma e até mesmo no andamento do parto dessa paciente, porque ela não estava sendo respeitada com relação ao rito e a forma como ela mesma, muitas vezes, realiza o seu próprio parto. Viabilizar ambientes para eventual necessidade de resguardo ou barreira epidemiológica. Adaptar a arquitetura de modo que o ambiente tenha confortabilidade para o paciente conforme as especificidades locais, incluindo grafismo, pinturas realizadas pelas próprias etnias que acessam o estabelecimento. Isso é uma sugestão com relação às ambiências, às pinturas, né, dentro, claro, das especificações da questão da higiene e também das infecções hospitalares. Isso pode ser conseguido também. Os serviços também poderão destinar um espaço de estabelecimento para acolher os acompanhantes do paciente. Nós falamos a questão do acolhimento e um espaço reservado, até porque nós temos algumas unidades, algumas etnias que precisam desse resguardo, até mesmo da sua própria imagem, até porque são etnias de pouco contato, que muitas vezes não teve esse acesso à demais população. Viabilizar o espaço adequado para os cuidadores indígenas, para que os cuidadores indígenas possam realizar o tratamento tradicional em ambientes apropriados. Então, essa questão da prática tradicional, da pagelança, dentro de um ambiente que não possa interferir no tratamento dos outros pacientes, mas que também não possa tirar esse direito a esse indígena. Então, realmente escolher um espaço que possa atender as necessidades de todos os pacientes da unidade, sem tirar o direito do outro. O 4º objetivo, ele fala sobre facilitar a assistência dos cuidadores tradicionais, quando solicitada pelo paciente indígena ou pela família, e quando necessário, adaptar espaços para viabilizar tais práticas. Então, significa o quê? Dar acesso realmente, dentro das possibilidades, dos cuidadores tradicionais, como já falamos antes, né? As parteiras, os pajés, todos os benzedores, né? E para que esse profissional, esse indígena, possa ter realmente essa possibilidade de ter esse atendimento diferenciado. Isso pode ser conversado também com as equipes distritais, né, de saúde indígena, os coordenadores e demais equipes que estão nesse processo de pactuação, para ver a melhor forma de acesso desse cuidador.
lembrando também, né, tentando a gente sempre ter essa sensibilidade de não prejudicar o atendimento dos demais pacientes. As sugestões de atividade: articular com parceiros a viabilidade de deslocamento dos cuidadores tradicionais, né, das suas aldeias para a unidade, viabilizar acesso dos cuidadores dos materiais necessários para as práticas, viabilizar a permanência dos cuidadores quando necessário, adaptar ou construir espaços adequados, tais como uma casa tradicional, que pode ser, né, na questão da construção da casa tradicional, pode ser um espaço ao lado da unidade ou próximo daquele espaço onde o paciente está internado. Poderá ser disponibilizado um espaço para cultivo de ervas medicinais, também é uma sugestão, utilizada nos cuidados tradicionais a ser cuidado em conjunto com a própria comunidade indígena. Isso aí é uma sugestão, mas alguns cuidadores eles podem até trazer suas próprias ervas, né, da aldeia, mas se for possível, né, a unidade disponibilizar esse espaço para a plantação das ervas, seria ótimo também. Mais uma vez, né, a questão das práticas tradicionais foram reivindicações também colocadas pela população indígena na Quinta Conferência. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, né, para a garantia do acesso à atenção de média e alta complexidade, deverão ser definidos procedimentos de referência, contra-referência para o processo de recuperação e cura dos pacientes indígenas. Então, dentro da política também está pactuado esses objetivos que nós lemos. O objetivo 1, 2, 3 e 4, que é com relação àquilo que foi explanado, né? A restrição alimentar, o acompanhante, o intérprete, os terapeutas tradicionais, os cuidadores, a ambiência. Então, tudo isso está dentro da política que foi a política de 2002, o PNASP, né, de saúde, a Política Nacional de Atenção aos Povos Indígenas. O objetivo 5, ele trata da viabilização e adaptação dos protocolos clínicos, bem como critérios especiais de acesso e acolhimento, considerando a vulnerabilidade sociocultural. Isso seria, né, lembrando que a adaptação de protocolos clínicos não é a mudança de um protocolo, né, a portaria ela não está dizendo que as condutas médicas devem ser mudadas, mas se tem a possibilidade de que esse protocolo seja adaptado, se é possível que possa ser realizado, né, dentro das necessidades, dentro das possibilidades de atendimento dessa população. Então, adaptar protocolos de modo a minimizar o máximo de tempo de espera e de estadia do paciente. Quando a gente fala nisso, é com relação se um tratamento ele pode ser realizado em casa, se ele pode ser minimizado o tempo de internação desse paciente, se tem essa possibilidade, por que não fazer, né? Então, para evitar até mesmo que esse paciente fique por muito tempo na unidade hospitalar. Então, isso também pode ser conversado com a equipe médica. Facilitar o acesso aos exames diagnósticos, articulando outras instâncias, caso o estabelecimento não disponha dos mesmos, para que sejam realizados em menor tempo possível. Isso aí é a questão de realizar exames de outras unidades, ou fazer com que esses exames sejam feitos de forma mais rápida, até para identificar, realizar o tratamento de forma mais rápida, o diagnóstico, o tratamento, e que a internação seja realmente efetivada em tempo menor. Estabelecer cotas de atendimento para os pacientes com maior vulnerabilidade. Isso quer dizer viabilizar realmente e priorizar o atendimento, principalmente dos indígenas de recente contato, devido à sua vulnerabilidade fisiológica, né, com relação à baixa imunidade que muitos deles têm. Articular a reorganização dos fluxos assistenciais com o sistema de regulação, de modo com que esse atendimento também seja minimizado, o tempo seja minimizado, principalmente com relação a exames, diagnósticos, tratamentos, se for possível, fazer essa articulação com o sistema de regulação para que o paciente permaneça menos tempo fora da sua aldeia, seja possível realizar, que a gente consiga realmente tentar sanar essa dificuldade. Reduzir o número de sessões ou consultas necessárias para a conclusão do tratamento. Garantir a assistência de serviços especializados, né, juntamente com o atendimento das solicitações dos profissionais, a aquisição de óculos, exames, né,
No caso dos CAPs, podem ser adquiridos materiais para oficinas terapêuticas, como artesanato. Isso aí também está dentro desse objetivo. Lembrando que a portaria ela não vem pactuar recursos somente com a unidade hospitalar, mas também com CAPs, os centros especializados de odontologia também estão sendo, podem aderir a essa portaria. Permitir também que a puérpera e sua família tenham acesso à placenta, uma vez que este órgão possui significado importante em diversas culturas. Indígena deve receber o tratamento especial. Isso aí também pode ser conversado, né, realmente com relação aos partos realizados na área hospitalar, que em algumas etnias a placenta ela tem ela tem realmente uma importância muito grande para aquele povo. Então, se realmente isso ocorre, que seja viabilizado para essa família, né, a placenta, para que seja feito o ritual de acordo com a sua cultura. Inserir estratégias de comunicação permanente, de modo que os protocolos fiquem compreensíveis aos indígenas. Isso aí principalmente com relação aos que não falam português, né, tentar viabilizar, tentar realizar esse tratamento, ou até explicar para o paciente, para o acompanhante, para a família, para a equipe de saúde, como é que vai ser realizado, né? Como é que esse protocolo, como esse atendimento vai ser realizado com aquela pessoa que está internada. Então, isso aí pode ser feito também através dessa comunicação, dependendo da etnia, geralmente a equipe médica vai ter que trabalhar diretamente como intérprete. Mais uma vez, né, esse objetivo ele também foi pactuado na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena e está sendo atendido nessa portaria. O objetivo 6, ele favorece o acesso diferenciado e priorizado aos indígenas de recente contato, incluindo a disponibilização de alojamento de internação individualizado, considerando seu elevado risco imunológico. Esse objetivo 6 é o que deve realmente ser atentado, principalmente nos municípios que atendem esses povos, né, que ainda de recente contato, que ainda não teve realmente contato com o branco, com o não indígena, de estabelecer essa barreira imunológica com que ele tenha realmente um espaço isolado dos outros pacientes, independente da sua condição clínica, né, tendo em vista também que ele tem esse risco muito grande com relação ao seu estado imunológico. As sugestões é desenvolver de forma diferenciada de acesso, né, um horário diferenciado, uma acessibilidade dele, a entrada dele de forma diferenciada, evitando com que ele entre em contato com outros pacientes, com outras patologias, e que ele tenha esse cuidado na questão da contaminação com esse paciente. Destinar aos pacientes indígenas alojamento individualizado que permitam que o mesmo seja acompanhado por seus familiares e cuidadores indígenas quando solicitado. O atendimento às demandas dos pacientes deve ser priorizado de modo que ele retorne para a área o mais breve possível. Então, o mais rápido que esse tratamento possa ser realizado, principalmente com esse de recente contato, devido à sua condição imunológica, o que puder ser feito para minimizar sua permanência na área hospitalar, se for conseguido fazer, que a gente possa realmente tentar realizar. Porque o risco deles contraírem outras doenças é muito grande, né, devido realmente ao acesso e também ao contato que eles têm com outras pessoas. A prevenção, esse também a Política Nacional de Saúde Indígena fala sobre esse objetivo 6, né, que é a prevenção e controle de agravos da saúde em povos com pouco contato ou isolados, com o estabelecimento de normas técnicas específicas e ações de saúde especiais que diminuam o impacto causado à saúde no momento do contato e pelos desdobramentos posteriores. Então, esse objetivo, assim como os demais, né, estão dentro da portaria, estão dentro da política, e também foi levantado na 5ª Conferência. O objetivo 7, nós temos aí a promover e estimular a construção de ferramentas de articulação e inclusão dos profissionais de saúde, dos distritos sanitários, né, e outros profissionais e especialistas tradicionais que têm um vínculo com o paciente indígena na construção do plano de cuidados. Esse objetivo é justamente promover o livre acesso da equipe que cuida desse paciente
dentro da unidade e tentar fazer com que esse plano de cuidado seja feito em conjunto com essa equipe. Até porque, muitas das vezes, o tratamento estava sendo feito por esse médico, por essa enfermeira que atendia esse paciente na área indígena, e também já havia sendo feito algum tratamento tradicional. Então, esse objetivo fala basicamente de tentar construir um plano de cuidado conjunto, né? Ouvindo muitas vezes profissionais que atendem a esse indígena, que atenderam esse indígena, que conhece o seu histórico clínico, e com certeza muitas informações poderão ajudar na construção do plano de atendimento hospitalar. Então, é um objetivo que pode sim, não tem muita, que não vai requerer muito questão financeira. Basicamente uma pactuação que seja feita de forma verbal, a comunicação entre os profissionais, essa abertura aos profissionais de saúde indígena, para que eles possam realmente adentrar as unidades de média e alta complexidade. O objetivo 8 fala sobre assegurar o compartilhamento de diagnóstico e condutas de saúde de forma compreensível aos usuários indígenas. Então, quer dizer o quê? Que todo o tratamento, que toda a conduta que será feita com esse paciente possa ser compartilhado de forma compreensível, possa ser informado tanto a população, tanto a seu acompanhante quanto ao paciente, quanto o intérprete que está com ele, para que ele possa explicar a esse paciente o que será feito com ele, né, durante a sua estada no hospital. Então, as sugestões, viabilizar momentos para que o indígena compreenda e possa esclarecer suas dúvidas quanto à necessidade de adoção de certas condutas. Muitas vezes a gente enfrenta dificuldade, o próprio indígena se recusa a realizar o tratamento porque ele mesmo não compreendeu o que está sendo feito com ele. Lembrando que alguns indígenas, muitas vezes, eles só têm aquele ambiente da sua aldeia como um lugar seguro para ele. E quando ele sai da sua aldeia e vai para um ambiente que ele não conhece, ele sente medo, né, e sente esse receio de realizar qualquer coisa. Então, é preciso que tenha realmente esse cuidado, né, de esclarecer para ele o que está sendo feito, o porquê que está sendo feito. E isso vai, com certeza, fazer com que o tratamento flua mais rápido, tenha resolutividade em tempo mais oportuno para que ele volte para a sua casa. Promover atividades com especialistas, indígenas do próprio grupo de pacientes ou outros parceiros que possam promover a qualificação para que os profissionais entendam essas concepções, interpretações e condutas de saúde indígena. A questão de tentar sensibilizar os profissionais, não somente do hospital, mas de todas as unidades que atendem a população indígena, sobre de como atendê-los de forma diferenciada, de ter realmente essa sensibilidade de que essas práticas são importantes para eles, né? E que realmente eles precisam ter conhecimento daquilo que está sendo feito, sendo realizado no seu tratamento diário. O objetivo 9, nós temos aí organizar instâncias de avaliação para serem utilizadas pelos usuários indígenas relativamente à qualidade dos serviços prestados no estabelecimento de saúde. As sugestões de atividade, convidar especialistas, o próprio grupo de pacientes ou facilitadores que ajudem o estabelecimento a desenvolver uma estratégia que seja adaptada às características dos pacientes. O que seria esse objetivo? É tentar viabilizar para esses pacientes um instrumento de avaliação do atendimento que foi prestado a ele. Claro, de uma forma mais simples, pode-se utilizar principalmente nos que não falam português, uma avaliação não escrita, através de figuras, algo que seja simples para que eles possam dar essa devolutiva ao gestor, ao diretor da unidade, do como está sendo feito esse atendimento. Eles podem realmente devolver essa opinião para que realmente seja melhorado, ou para que o hospital ou a unidade perceba que está sendo realizado de forma correta, que o que pode melhorar, o que pode continuar da forma que está sendo feita. Então, essa devolutiva é muito importante para as unidades, para que elas tenham essa segurança de que o atendimento, de que aquele objetivo está sendo feito de forma correta. Então, proporcionar, isso pode ser criado, esse instrumento pode ser criado, mais uma vez, como eu falei, em conjunto com a equipe de saúde indígena, com as equipes dos distritos,
para que possa ser de simples compreensão, né? E também que possa ser, que ter uma relevância para o gestor. O objetivo 10, ele fala sobre fomentar e promover processos de educação permanente sobre interculturalidade, valorização e respeito às práticas tradicionais de saúde e demais temas pertinentes aos profissionais que atuam no estabelecimento, em conjunto com outros profissionais ou especialistas. Esse objetivo também é muito fácil de nós conseguirmos pactuar, né? Nós podemos incluir dentro da programação dos núcleos de educação permanente das unidades, ou até mesmo da educação permanente do município, temáticas relacionadas ao atendimento da população indígena, principalmente com relação à questão da interculturalidade. O município ele pode, em contato com o distrito que atende a sua área, falar um pouco, perguntar quais são as temáticas mais relevantes para que os profissionais que não atendem a população indígena possam também conhecer um pouco mais daquele povo. Isso vai fazer com que seja realmente mais fácil e mais compreensível para eles entenderem aquela prática, ou até mesmo o comportamento daquele indígena. Então, essas educações permanentes podem se tornar periódicas, né, durante ao atendimento e fazer com que a qualidade da assistência seja melhorada. E lembrar que é importante inserir nessas capacitações todos os profissionais, incluindo não somente a equipe de saúde, né, em si, basicamente, mas incluir também os recepcionistas, né, os serviços gerais, toda a equipe que atende, que possa vir atender aquele indígena durante o seu período de internação. Então, essas temáticas podem entrar em acordo com o Distrito de Saúde Indígena que atende a sua área e fazer com que seja uma prática realmente que dure, que possa realmente tentar ajudar nessa compreensão de como o indígena vê a sua permanência dentro de uma unidade fora da sua aldeia, né? Então, a prática pode ser uma sugestão de temática, lembrar a questão também com relação à visão de saúde e doença que eles têm, até a própria antropologia daquele povo O objetivo 11, que é promover e qualificar a participação dos profissionais de estabelecimento nos comitês de vigilância do óbito, também é um objetivo que pode ser pactuado junto aos municípios, se a unidade hospitalar não provê de equipe de vigilância do óbito, né, o núcleo de vigilância do óbito, para as investigações de óbito. Lembrando que a vigilância do óbito, principalmente a questão da vigilância do óbito infantil indígena, é um dos focos de atenção da Secretaria Especial de Saúde Indígena, tendo em vista que a mortalidade infantil indígena é realmente algo muito grande no nosso estado. Então, qualificar a questão do profissional dentro do estabelecimento dos comitês, seja ele um comitê municipal ou até o núcleo de vigilância do óbito hospitalar, fazer com que esses profissionais tenham essa ligação com os profissionais da saúde indígena, viabilizar as investigações hospitalares, né, qualificar as informações, em especial nos prontuários, tentar fazer com que essas informações possam ser utilizadas para que novos óbitos não aconteçam. Então, dentre as sugestões, nós temos aí disponibilizar prontuário dos pacientes e demais informações necessárias para a realização da investigação hospitalar ou complementação de informações para o Comitê de Vigilância do Óbito e grupos técnicos de vigilância do óbito do DICEI. Lembrando que os DICEIs do Brasil inteiro, eles dispõem de um grupo técnico de vigilância do óbito, e esses grupos, eles discutem esses óbitos ocorridos nas suas áreas e tentam, em conjunto com o hospital e com o município, traçar estratégias de redução dessa mortalidade. Então, tentar realmente fazer com que esse profissional tenha realmente um acesso a esses comitês municipais ou até mesmo hospitalares. Outra sugestão é viabilizar espaços de discussão dos casos entre os profissionais de estabelecimento e do DICEI sobre os óbitos indígenas. Realmente incentivar a participação dos profissionais do município, dos hospitalares, nos grupos técnicos de vigilância do óbito, nos comitês estaduais, nos comitês municipais, para que essa temática seja discutida amplamente, né, e traçadas estratégias de redução da mortalidade infantil.
O objetivo 12 é proporcionar serviços de atenção especializados em terras indígenas. Então, esse objetivo 12, ele se refere basicamente a tentar realizar algum tipo de procedimento, se for possível, realizar nas terras indígenas. As sugestões seriam quais, né? Viabilizar a estrutura para realizar procedimentos especializados, específicos dentro do território indígena, claro, isso dentro das possibilidades mesmo, se aquela terra indígena tem condições de receber esse procedimento especializado. Viabilizar a realização de exames diagnósticos, disponibilizando o pessoal e equipamento, evitando assim que até mesmo o indígena se desloque para a cidade, se for possível fazer um exame diagnóstico ainda na terra indígena. Proporcionar a coleta de exames laboratoriais por meio de mutirões nas aldeias ou nos polos base. Viabilizar a compra de insumos e equipamentos para a realização de exames em área indígena. Viabilizar as consultas especializadas em área, né, se o município dispor de especialistas e esse especialista puder realmente fazer o atendimento dentro das aldeias, fazendo com que o fluxo de pacientes para o município, para aquela unidade, realmente seja diminuído. Organização de atividades para a leitura de lâminas, ações de odontologia, realização de prótese dentária em área. Isso também pode ser proposto aos centros de especialidades odontológicas, que também é uma das áreas que vão ser pactuadas. Possibilitar o deslocamento da equipe de especialistas no território com o intuito de realizar o matriciamento das equipes de saúde indígena. Executar atividades em conjunto e acompanhar casos específicos. Isso aí dispõe de quê? O objetivo principal de atender isso aí é diminuir o fluxo dos indígenas para os municípios. Todos os procedimentos diagnósticos, consultas especializadas, se puderem ser realizadas ainda em terra indígena, né, seria realmente diminuir os gastos e também o impacto da saída desse indígena da sua terra. O objetivo 13, né, é um objetivo específico. Nessa portaria também nós temos algo diferenciado, que são as pactuações relacionadas aos hospitais universitários. A portaria 2663, ela traz essa pactuação diferenciada, diferente da portaria anterior, que não era definido, não existia uma diferenciação entre as pactuações, independente do tipo de hospital. Então, o objetivo 13, né, que fala sobre os hospitais universitários, significa instalar um ambulatório de saúde indígena, visando promover a coordenação do cuidado especializado ao usuário indígena e a qualificação de profissionais em formação. Isso viabilizaria também a formação de novos profissionais, um campo de atuação para esses estudantes e também diminuiria o fluxo desses pacientes para atendimento especializado. Lembrando também que a gente, infelizmente, só temos os hospitais universitários em Manaus, né? E essa pactuação deve ser feita com esses hospitais que têm essa demanda de atendimento para a população indígena. As sugestões de atividade é proporcionar espaço adequado de acolhimento e atendimento, proporcionar estrutura física, material, insumos e recursos humanos necessários, contratar profissionais de saúde específicos para atender a população indígena, instalar ambulatório com clínica básica ou especializada, promover cursos de qualificação aos profissionais indígenas, profissionais de saúde, desenvolver projetos de promoção e educação em saúde para os indígenas referenciados ao hospital em conjunto com as casais. O objetivo também 13, ele fala sobre a questão de realizar projetos de pesquisa. Se o hospital universitário realizar a pactuação com os distritos e ele atender esse tópico B, também vai ser realizada uma pactuação diferenciada com relação ao incentivo que vai ser disponibilizado a esse hospital. Então, realizar projetos de pesquisa e extensão em saúde indígena, né, com relação principalmente, definir junto ao DICEI a proposição dos temas de pesquisa de projetos de extensão, consultar de forma qualificada a população indígena interessada e promover a participação dos alunos de graduação, né, na assistência aos povos indígenas por meio de projeto de extensão. Então, é um dos semi-objetivos, dentro do objetivo 13, nós temos essa característica B, né, que é a questão dos projetos, o incentivo à pesquisa e também a extensão dentro do hospital.
Dentro também, esse objetivo, ele foi levantado, está dentro da portaria, né, da Política Nacional, que seria as instituições de ensino e pesquisa serão estimuladas a produzir conhecimentos. Lembrando que nós temos uma dificuldade muito grande com relação à pesquisa das populações indígenas, e esse objetivo, com certeza, vai fazer com que essas pesquisas aumentem e até melhorem na qualidade da assistência desse povo. O tópico C do objetivo 13, nós temos com relação ao realizar projeto de telesaúde. É uma outra proposta da portaria 2663, que é incentivar os hospitais universitários a realizar a telesaúde. Dentre elas, as atividades que nós podem ser realizadas é promover a instalação de estrutura para a telesaúde, desenvolver projetos de teleconsultoria, segunda opinião formativa, de telediagnóstico ou teleeducação por meio de telesaúde, ou ferramentas para a comunicação, né, em conjunto com os de 6. Inserir profissionais com conhecimento sobre saúde indígena para o planejamento ou desenvolvimento do projeto. Promover formação continuada à distância das equipes multidisciplinares de saúde em parceria com os de 6. Disponibilizar profissionais para realizar ações de matriciamento via telesaúde ou ferramentas para a comunicação. Então, dentro disso aí, dentro da telesaúde, do tópico C do objetivo 13, é realmente qualificar, poder viabilizar até mesmo as consultas de especialistas via realmente o telediagnóstico. Então, dentro disso, né, nós temos aí a biomedicina em conjunto com os cuidados tradicionais, andando em parceria, nós vamos poder atender todas as demandas da população indígena. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, esses são os 3 objetivos. As unidades de saúde, elas vão poder analisar cada um desses 3 objetivos e tentar identificar quais desses 3 ela pode realmente pactuar. Lembrando que a unidade ela não é obrigada a pactuar todos os objetivos. E esse monitoramento, realmente a avaliação do plano de metas e ações, ele vai ser realizado, né, a supervisão pelo controle social, pelo Distrito de Saúde Indígena, aquela unidade está realmente na área de abrangência. Então, é preciso realmente avaliar as possibilidades dessa unidade, dela atender realmente, se ela tem condições de atender essa pactuação. É importante que a gente tenha essa responsabilidade de ter em mente se aquela unidade tem condições realmente de realizar essa pactuação. Eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns pontos importantes dos estabelecimentos, dentro dos estabelecimentos que podem pactuar, né? Nós temos aqui na portaria, na página 2, todos os objetivos que nós falamos agora. E aqui na página 3, nós temos os estabelecimentos que podem pactuar esse recurso. Dentre eles, né, estabelecimentos hospitalares que prestam serviços especializados de apoio diagnóstico, que a grande maioria das unidades do município são dessa característica. As unidades mistas, que em alguns municípios ainda nós temos unidades mistas. Policlínicas que prestam serviço ao SUS, públicas ou privadas sem fins lucrativos. Centros de especialidades odontológicas, que também é uma outra novidade, né? Lembrando que na portaria anterior somente as unidades hospitalares pactuavam, nós não tínhamos a questão das policlínicas, os centros especializados. Os laboratórios regionais de prótese dentária também podem se realizar a pactuação. E os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? Existem alguns critérios, né? Que esses critérios, com certeza, os coordenadores distritais vão estar entrando em contato com os senhores, mas existem alguns critérios das unidades que podem se pactuar recurso. Principalmente, né, resumindo isso aqui, principalmente o hospital tem que estar, a unidade ela tem que estar ativa, né, tem que estar realmente com um cadastro atualizado no Ministério da Saúde, o CNES, né? Também tem que estar realmente habilitado dentro dos objetivos que pactuaram para que seja realmente feita essa pactuação junto ao distrito. Após realmente atender esses pré-requisitos, a unidade ela vai realizar um plano de ação e metas. Esse plano, ou plano de metas e ações, chamado PMA. Esse plano de metas e ações ele tem que ser feito em conjunto com o distrito, né, de saúde indígena que atende a sua área,
para que seja realmente uma pactuação em conjunto dentro dos objetivos que você vai pactuar, das possibilidades e também das características de cada unidade, né? Então, existe um roteiro, existe um plano que vai ser preenchido, que vai ser assinado pelo gestor, para que possa ser, após, encaminhado à CESAI em Brasília, certo? Uma outra coisa que nós falamos com relação ao incentivo, né? Como eu falei para vocês, o incentivo ele não tem um valor fixo, ele vai depender da quantidade de pacientes que vocês atendem e também dos objetivos pactuados por cada unidade. Então, algumas unidades vão receber um incentivo maior, outros menor, dependendo daquilo que você se propôs a realizar. O recurso, como é que é feito o repasse desse recurso? O recurso ele vai ser realizado fundo a fundo, na conta, no caso, diretamente ao município, se ele for gestão plena, ou diretamente ao Estado, se ainda não for gestão plena. Nas unidades de Manaus, né, que tiverem realmente o atendimento realmente diferenciado, no caso as fundações, o repasse vai ser diretamente às fundações. E também hospitais universitários. Né? Então, existe um repasse, como eu falei, é na característica fundo a fundo, diretamente pela Secretaria de Atenção à Saúde em Brasília. Eu queria mostrar para vocês a questão da pactuação, existe da questão do repasse dos recursos, né? Vamos ver aqui. Aqui, no tópico, parágrafo 1º, né? Artigo 279, nós temos um valor fixo, todas as unidades que pactuarem, elas vão ter um valor fixo, que será determinado de acordo com o número de atendimentos. Isso aqui é muito importante. Como é que vocês vão saber a pactuação, o número de pacientes que vocês vão pactuar? É importante, foi quando eu falei da questão da capacitação dos recepcionistas, daqueles que fazem o primeiro acolhimento do paciente. Eles precisam ser orientados na questão da identificação desse paciente. Porque se o paciente, sendo indígena, ele não foi identificado no sistema de informação como indígena, provavelmente, né, no levantamento, no relatório de epidemiológico, da quantidade de pacientes atendidos pela sua unidade, pela unidade hospitalar, ele não vai aparecer. Então, vai ser realizada uma coleta de informações de 6 meses anteriores à pactuação, e dali se faz um cálculo, né? Uma média de paciente mensal. Por exemplo, se você tem uma característica de atender 30 pacientes indígenas por mês, mas quando se fizer o levantamento do relatório no sistema de informação e ali aparecer somente 2 pacientes como indígena, o que vai entrar no plano de metas e ações vão ser os 2 indígenas. Então, assim, é importante lembrar as unidades hospitalares, as unidades que vão fazer as pactuações, dessa qualidade da informação, da identificação no acolhimento desses indígenas. Então, existe realmente esses valores fixos que vão de acordo com o número de pacientes atendidos por mês. Lembrando que não vai ser utilizado dados fora o sistema de informação. Todos esses valores, né, essa característica epidemiológica de cada unidade vai ser realmente informações retiradas dos sistemas de informações oficiais do governo. Então, tem que prestar bastante atenção, realizar realmente um monitoramento dessa informação, no que está sendo realmente feito com relação a essas qualificações do atendimento desse indígena. Vou mostrar para vocês aqui a quantidade de incentivos. Ó. Lembrando, aqui nós temos a quantidade de paciência, que é um valor fixo. Um valor fixo é aquele que a unidade vai receber somente levando em consideração a quantidade de pacientes. Então, se a unidade atende em média por mês até 14 pacientes, ela não vai receber esse incentivo. Se ela atende em média de 15 a 45 indígenas, R$ 7.500. De 46 a 75, R$ 23.000. De 76 a 105 indígenas, R$ 38.000. De 106 a 136, R$ 53.000. E de 137 a 167,
R$ 68.500. Acima de 167 indígenas, o valor fixo dessa unidade vai ser R$ 83.500. Isso aqui é um valor fixo. Se a unidade pactuar objetivos, né? Nós vimos 13 objetivos. Lembrando que o 13º é para a unidade, realmente, o hospital universitário não está nessa pactuação do valor variável. Então, vai ser acrescentado, né, o valor variável do IAEPI, 15% por cada objetivo. Vamos supor que você atenda o quarto, o sexto e o 12º, você vai incrementar no seu valor fixo 15% por cada objetivo que você atendeu, certo? Então, esse valor vai ser acrescentado em cima daquele valor fixo que você tem. Se você atende o objetivo 1 e 2 somente, 10% para cada objetivo. O 3, o 4, o 7, né, o 8, o 9, o 10 e o 11, 5% por cada objetivo atendido. Os incrementos não são cumulativos, sendo os percentuais incidentes sobre o valor original do repasse. Né? Os estabelecimentos que, porventura, deixarem de cumprir determinado objetivo pactuado, deixarão de fazer jus ao incremento correspondente. Então, a questão do monitoramento feito pelo controle social, pelos distritos de saúde indígena, se observarem que a unidade não tá realmente cumprindo o que foi pactuado, esse incentivo ele vai ser deixar de ser repassado. O monitoramento deve incluir relatório descritivo dos objetivos implementados após 1 ano de adesão, que é justamente feito pelos distritos. O quadro 3 mostra com relação ao ambulatório, né, específico aos hospitais universitários que têm ambulatório de saúde indígena implantado ou que possuem projeto de ensino e pesquisa. Então, nós temos aqui, além do valor fixo, o hospital universitário que incrementar no seu atendimento o ambulatório indígena com clínica básica, ele vai ter um acréscimo de 100% do valor. Se ele, além disso, ambulatório indígena com clínica básica especializada exclusiva para a saúde indígena, acréscimo de 120%. Se ele tiver realmente especialista dentro do seu ambulatório, né? Se ele tiver, além da clínica médica, tem outras especialidades, ele vai ter um acréscimo de 120% do seu valor pactuado. E aqui, né, no projeto de extensão, se o hospital universitário promover projeto de extensão em saúde indígena, acréscimo de 20%. Projeto de ensino e pesquisa em saúde indígena, 30%. E projeto de telesaúde, acréscimo de 30%. Lembrando que o item 1 e 2 não são cumulativos, né? Ou um ou outro. Se além do ambulatório de clínica básica ele acrescentar uma especializada, o hospital universitário ele vai ter um acréscimo de 120. Não é para somar 120 mais 100, né? No caso, ele vai atender, ele vai receber 120% de acréscimo do repasse que está sendo encaminhado à sua unidade. Certo? Então, esses são os valores, né? Nós temos aqui também dos centros de especialidades odontológicas, que são repasses diferenciados também, que vão ser pactuados e calculados de acordo com a população que eles atendem, os indígenas que são atendidos. A proposta também de repasse para os LRPD, que é os laboratórios, né, de regionais de prótese dentária. Existe um valor diferenciado das unidades hospitalares e hospitais universitários. Então, esses aqui são as pactuações e são os repasses que as unidades poderão receber. Lembrando que essa portaria está disponível no site da CESAI e também no site do Ministério da Saúde.